Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu farei a correção dos exercícios propostos no nosso último vídeo. Vamos lá? Pessoal, os exercícios que eu propus para vocês foram esses daqui, da página 204 e 205, os exercícios 2, 4, 9, 12, 13 e 14. O número 2 pede para você calcular a medida de x em cada um dos triângulos retângulos a seguir. Então, no nosso último vídeo, nós trabalhamos sobre teorema de Pitágoras. Então, nós vamos aplicar esse teorema aqui nas nossas atividades de hoje, tudo bem? Veja que à medida que ele solicita o x é a nossa hipotenusa, tá bom? Porque, olha, esse lado está oposto ao ângulo reto. Lembra que eu falei para vocês que você localiza a hipotenusa para não ter erro na hora de você aplicar os seus dados na fórmula, tá bom? Então, a fórmula do teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 28 é um cateto e o 21 é o outro cateto. Quando você faz aqui, ó, você vai repetir o x ao quadrado, 21 ao quadrado é 441. E 28 ao quadrado é 784. 441 mais 784 é 1.225. Aí, esse expoente 2, ele vai para o segundo membro como raiz. Então, ficará a raiz quadrada de 1.225. A raiz quadrada desse número é 35. Então, x é igual a 35. Vamos para a letra B? A letra B, olha só, agora a medida de x não é mais uma hipotenusa, olha, porque a hipotenusa é o 25, tá vendo? É o lado que fica oposto ao ângulo reto. Então, o x agora é um cateto. Então, aplicando aqui no teorema de Pitágoras, nós temos 25 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais x ao quadrado. 25 ao quadrado é 625. 24 ao quadrado é 576. E aqui você repete o x ao quadrado. Aí você pega esse 576 e passa ele para o outro membro para ficar com 625. Então, aqui ele é uma soma, aí ele vai passar para lá, subtraindo. Então, 625 menos 576 é 49. Aí você vai tirar a raiz desse número, tá bom? Raiz quadrada de 49 é 7. Então, o x é igual a 7. Belezinha? Vamos para a letra C. Aqui, ó, o x é a medida da nossa hipotenusa, tá bom? Porque, olha, é o lado que está oposto ao ângulo reto. Então, só aplicar o teorema de Pitágoras. Não fique preocupado porque o cateto é uma raiz quadrada e não é de um número exato, mas não tem problema. Vocês vão ver que vai dar para resolver belezinha. Então, aplicando aqui o nosso teorema de Pitágoras, nós temos x ao quadrado é igual, olha, raiz de 10 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado. E aí, pessoal, nós já estudamos hoje no início do ano como que podemos simplificar aqui, ó, esse expoente com esse radical. Tá vendo que o índice da raiz é 2 e o expoente também é 2. Então, você pode simplificar, ó, tá bom? Olha, aqui é a mesma coisa, ó. Como o índice da raiz é 2 e o expoente é 2, então você simplifica. Então, o que sobrou? O número 10 fora da raiz. Então, ficará assim, ó. X ao quadrado é igual a 10 mais 10. 10 mais 10 sabemos que é 20. Aí, você vai tirar, extrair, né, a raiz quadrada de 20. Só que não tem um valor exato, né? Nós sabemos que tem um valor aproximado. Mas também aprendemos esse ano que você pode fatorar esse número aqui dentro de forma que um dos fatores tenha raiz exata. Então, o 20, a gente pode escrevê-lo de forma diferente. Você pode escrever ele como 4 vezes 5, não é mesmo? Por quê? Existe raiz quadrada de 4 exata. Aí, você extrai a raiz do número que é exato e o que não tem raiz exata, você deixa lá dentro do radical, tá bom? Então, ficará assim, ó. Raiz de 4 é 2
Então, esse 2 sai para fora, e como não tem raiz exata de 5, ele continua dentro da raiz, tá bom? Aí o seu resultado fica assim. Tudo bem? Tranquilinho? Recapitulou essa matériazinha aqui que nós trabalhamos em sala? Espero que sim. Qualquer coisa você dá uma olhada aí no seu caderno. Letra D. Ó, vamos localizar a hipotenusa. Ó, a hipotenusa é o lado que fica de frente para o ângulo reto. Então, a nossa hipotenusa aqui é a raiz quadrada de 29. Então, vamos colocá-lo na fórmula do teorema. Raiz quadrada de 29 elevado a 2 é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos na letra C, ó. Como o índice da raiz é 2, iremos simplificar, ó, com esse expoente aqui, tá bom? Então, ficou 29 fora da raiz, 5 ao quadrado é 25, e aí você repete o x ao quadrado. Esse 25, você vai alterar ele, mudar ele de lado para ficar com 29. Então, ele vai ficar menos 25. E aí, você repete o x ao quadrado. 29 menos 25 é 4, tá bom? Aqui eu só fiz uma alteração de lado. Vocês sabem que não tem nada a ver, né? Que é a mesma coisa, correto? E agora, você vai extrair a raiz quadrada de 4. E aí, nós encontramos o valor 2, tá bom? Então, tá aí a número 2 prontinha para você. Deu para entender? Espero que sim e espero que você tenha feito tudo certinho. Vamos para a número 4. Número 4 diz o seguinte: na circunferência da figura a seguir, o comprimento do diâmetro BC é 5 centímetros, sendo A um ponto da circunferência e sabendo que o comprimento de AB é 1, calcule a medida do segmento AC. E aí ele pede para você usar a raiz de 6 igual a 2,45. Então, a primeira coisa, pessoal, você tem que lembrar que diâmetro é esse comprimento aqui, tá bom? É um comprimento que sai de um ponto de uma circunferência, chega a um outro ponto da circunferência, passando pelo centro. Então, o centro aqui é o O, tá bom? Então, este daqui é o diâmetro, tá ok? E ele já também colocou as letrinhas aqui para você identificar e não ter erro. Então, o BC aqui é 5 centímetros. E aí, ele disse também para a gente que o AB vale 1. Tá vendo? É um triângulo retângulo. E quem é a nossa hipotenusa? É esse segmento aqui, ó, que está de frente para o ângulo reto, o nosso diâmetro, o valor 5. Então, como ele quer o valor de AC, eu vou chamar ele de x, tá bom? Então, vamos jogar na fórmula do teorema. Hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá bom? 5 ao quadrado, 25. 1 ao quadrado, 1. Repete o x ao quadrado. Agora, você vai pegar esse 1 e colocar ele para ficar no mesmo membro do 25. Então, ficará 25 menos 1. 25 menos 1 é 24. Aí, você sabe que 24 não tem raiz exata. Mas aí, você vai fatorar esse número, tá bom? Aí, você vai extrair aqui a raiz de 24. E o 24, a gente pode escrevê-lo assim, ó, como 4 vezes 6, tá bom? Por quê? O 4 tem raiz exata. Aí, você vai extrair a raiz aqui de 4, que vai dar 2, e como 6 não tem raiz exata, você deixa ele dentro do radical, tá bom? Então, o valor de x vai ser 2 vezes 2,45, porque, olha, ele pediu para a gente considerar que a raiz de 6 vale esse valor. Então, você vem aqui no finalzinho da sua resposta e substitui, tá ok? Então, no lugar aqui, ó, lembre-se que entre esse número e entre essa raiz é 1 vezes. A gente já falou sobre isso em outras aulas, tá bom? Então, 2 vezes 2,45, você vai achar 4,9 centímetros, porque as medidas que ele deu é em centímetros. Tranquilo? Deu para entender? Espero que sim. Qualquer coisa, você volta ao vídeo. Agora, vamos para a número 9. A número 9 diz o seguinte: João, um navegante solitário, deseja ir da cidade A até a cidade B
ambas as margens de um lago e representadas na figura a seguir. Ele não considera a correnteza da água e pretende navegar o menor tempo possível. E aí a letra A pergunta o seguinte: qual é a distância em quilômetro entre a cidade A e a cidade B? Então veja que aqui você tem três opções de chegar até a cidade B. Se você sai de A e vai para B, você pode vir aqui para a direita e depois subir. Ou você pode vir aqui, subir, virar à direita e também chegar na cidade B. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui, ó, direto, na diagonal, tá bom? Então, como ele quer gastar o menor tempo possível, nós vamos analisar qual desses três trajetos tem a menor distância, né? Então, olha só, quando você olha, você tem essa opção, você tem essa opção aqui, e a mesma distância que é desse roxinho é aqui em cima, ó. Esse roxinho, ele vai gastar, ó, do 2 até o 10. Então, ele vai gastar 8 quilômetros. E depois, quando ele subir aqui, ó, tá vendo? É do 4 até o 10. Então, ele gasta 6. Então, usando esse trajeto roxo, ele gastaria 14, certo? Aí, a mesma coisa se ele subisse aqui, ó. Ele gastaria 6 com 8, então daria 14. Então, vamos ver se a medida aqui vermelha, essa distância vermelha, vai ser menor que 14, tá bom? Se ela for, então vai ser essa distância, ok? Quando você faz esse trajeto aqui, ó, representa, né, um dos trajetos e esse na diagonal, veja que forma um triângulo retângulo, tá bom? E esse tracejado aqui de vermelho é a nossa hipotenusa. Então, vamos encontrar a hipotenusa e ver quanto dá. Se ela vai dar menos que 14, tá bom? Então, fazendo isso, ó, eu vou chamar esse trajeto aqui de vermelho de x, tá ok? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36 é 100. Aí você vai extrair a raiz quadrada de 100, que vai dar 10. Então, esse tracejado de vermelho é o menor tempo possível, tá bom? E aí, como ele deu tudo em quilômetro, a sua resposta é quilômetro, tá bom? E a letra B perguntou o seguinte: considerando que o João navega a uma velocidade média de 2 km por hora, quanto tempo ele levará para ir da cidade A até a cidade B? Então, se a cada 2 quilômetros ele gasta 1 hora, porque 2 km por hora é isso, a cada 2 quilômetros ele gasta 1 hora. Se o total do trajeto dele é 10, basta você fazer 10 dividido por 2. E aí você vai encontrar 5. Então, ele vai gastar 5 horas para chegar de A, para sair de A e chegar até B. Deu para entender aí, pessoal? Espero que sim. Vamos para a próxima? A número 12 diz o seguinte: uma torre vertical é presa por cabos de aço. Então, a torre está aqui, os cabos de aço são esses aqui, e eles estão fixos no chão, em um terreno plano horizontal, conforme mostra o esquema abaixo. Se o ponto A está a 15 metros da base B, então já vamos marcar aqui. E o ponto C está a 20 metros de altura, então essa medida aqui é 20. Perguntou qual é o comprimento do cabo AC. Então, esse comprimento aqui eu vou chamar de X. Veja que ele já deixou aqui, né, o ângulo de 90 graus. E isso aqui, ó, é um triângulo retângulo. Então, é só você aplicar o teorema de Pitágoras. E aí, a medida que ele está pedindo, que é o comprimento do cabo AC, é a nossa hipotenusa, ó, porque está oposto, esse lado está oposto ao ângulo reto. Então, jogando aqui no teorema, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. E 20 ao quadrado, 400.
Aí, quando você faz 225 mais 400, você acha 625. Extraindo a raiz quadrada de 625, você achará 25, e aí estará em metro, porque as outras medidas estão em metro. Fechou? Então, cabo AC aí mede 25. Belezinha, pessoal? Tranquilo, né? O que vocês estão achando desse teorema? Bom demais, né? Eu gosto. Eu particularmente gosto muito desse teorema. Vamos para número 13. Uma árvore foi quebrada pelo vento e a parte do tronco que restou em pé forma um ângulo reto com o solo. Se a altura da árvore antes de quebrar era 9 metros e a ponta da parte quebrada está a 3 metros da base da árvore, qual é a altura do tronco da árvore que restou em pé? Quando for um exercício assim, pessoal, façam um desenho para facilitar o seu serviço, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um desenho para ficar melhor a explicação para vocês. Então, tinha uma árvore, ela quebrou, uma parte ficou em pé e a outra ficou quebrada. A partir dessa análise, nós vamos preencher os nossos dados, tá bom? Primeiro, ele disse que antes de quebrar, a árvore tinha 9 metros. Então, ó, esse pedacinho que ficou em pé, mais esse pedacinho aqui, os dois juntos dão 9 metros, tá bom? Então, a primeira coisa, eu vou chamar esse pedacinho que ficou em pé de x, e o que restou vai ser 9 menos o x, correto? Esse aqui eu não sei quanto mede. Eu sei que os dois juntos era 9. Então, esse eu chamei aqui de x, então isso aqui é todo o tamanho antes de quebrar, menos essa parte aqui. Concordam? Ok? Beleza. Outra coisa que ele contou pra gente é que a distância da parte quebrada é de 3 metros da base. Então, aqui, ó, a parte quebrada está a 3 metros da base. Então, esses 3 metros ficam aqui. E, além disso, aqui em cima, ó, quando ele fala que a parte do tronco que restou em pé forma um ângulo reto com o solo. Então, tem um ângulozinho reto aqui, tá bom? Ok? Então, virou um triângulo retângulo, pessoal. E aí, quem é a nossa hipotenusa? Se tem um ângulo reto aqui, a nossa hipotenusa, ó, é o lado que está oposto. Então, essa medida aqui que quebrou, né, que ficou inclinada, é a nossa hipotenusa. Então, vamos colocar no nosso teorema de Pitágoras, ó. 9 menos x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso aqui, pessoal, é um produto notável. Lembram disso? Se não lembra, vamos recapitular. E aí você tem dois jeitos de resolver. Ou você faz já na fórmula do produto notável, que é mais rápido, mas se você não lembrar na hora, você é só fazer 9 menos x vezes 9 menos x. Faz aqueles dois parênteses e faz a sua distributiva, tá bom? Mas aqui eu vou usar o teorema de Pitágoras para agilizar, o produto notável para agilizar o processo aqui, tá bom? E o que o produto notável diz? Primeiro, você faz quadrado do primeiro termo, então você vai fazer 9 ao quadrado, que é 81, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes 9 é 18. 18 vezes x, 18x. Mais o quadrado do segundo termo, x ao quadrado, x elevado a 2, tá bom? Então, esse é o produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, eu vou repetir o x ao quadrado aqui, e 3 ao quadrado é 9. Agora, nós vamos organizar isso aqui, tá ok? Então, ó, eu tenho esse x ao quadrado, este daqui, ó, vai para o primeiro membro com a operação inversa. Então, esse daqui foi para o primeiro negativo. O menos 18x está aqui. Esse 9 está aqui. E esse 81, passei lá para o outro lado com a operação inversa. Então, menos 81.
Quando você olha esses dois aqui, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar zero, tá bom? Porque 1 menos 1 é zero. O que sobrou? O menos 18x. E aqui, ó, 9 menos 81 é menos 72, ok? Aqui você pode multiplicar por menos 1, deixar os dois membros positivos, ou também você pode passar ele dividindo, porque menos que divide menos vai ficar mais, tá bom? Então, fica a seu critério. Aqui eu vou passar o 18 dividindo, ó. Ele vem junto com o menos, porque a operação inversa a gente já fez, que é de vezes passar para divisão. Então, o menos vem junto. Ó, menos que divide menos é mais. 72 dividido por 18 é 4. E aí, como ele quer a altura do tronco que restou em pé, então a gente achou direto esse valor aqui. Esse pedacinho aqui vale 4 metros. Então, consequentemente, esse daqui vale 5, né? Porque 5 com mais 4 dá os 9 que ele falou, ok? Deu para entender, pessoal? Se não deu para entender, você tenta voltar o vídeo ou você pode me perguntar também lá no nosso grupo, tá ok? Mas uma dica. Probleminhas assim, se não vier com a figura, você desenha que fica melhor a sua análise, tá bom? E vamos para a última questão, que é a 14. Durante um incêndio em um edifício residencial, os bombeiros utilizaram uma escada Mágiros de 10 metros para atingir a janela de um dos apartamentos incendiados. A escada estava colocada a 1 metro do chão. Então, aqui, ó, esse pedacinho aqui é 1 metro, muito cuidado. Sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. E aí ele pergunta qual é a altura desse apartamento em relação ao solo. Então, vamos preencher os dados bem detalhadamente para você não ficar confuso. Primeira coisa que ele fala é que a escada tem 10 metros. Então, vem aqui e coloca o valor da escada, dá a medida da escada, tá bom? Outra coisa que ele falou é que a escada estava a 1 metro do chão sobre o caminhão. Então, esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Que eu vou colocar aqui, ó, vale 1 metro, tá bom? Esse pedacinho aqui. E outra coisa que a atividade nos informa é que o caminhão se encontrava afastado 6 metros do edifício. Então, aqui, ó, você preenche com 6, tá ok? Preenchendo esses dados, o que ele pediu? Qual é a altura desse apartamento aqui em relação ao solo, né? Em relação ao chão. Veja bem, até aqui, ó, sem contar com esse pedacinho, é um triângulo retângulo. Então, nós vamos achar essa medida aqui que eu coloquei de amarelo, depois a gente soma com esse 1 aqui, porque ele não quer só até aqui, ele quer até o chão. Então, você acha esse pedacinho aqui, depois você soma com 1, tá bom? Deu para entender? E aí, pessoal, como aqui é um triângulo retângulo, ó, a nossa hipotenusa é o 10, porque está oposto ao reto, e essa medida aqui eu vou chamar de H. É um dos nossos catetos, tá bom? Então, jogando aqui na nossa formulazinha, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 6 ao quadrado é 36. E aí, você repete esse H aqui. O 36 passa para o primeiro membro para ficar junto com o 100. Então, 100 menos 36 é 64. Aí, eu só mudei aqui de lado para ficar melhor para vocês. Agora, nós vamos extrair a raiz quadrada de 64 e aí nós vamos achar 8. O 8 não é a nossa resposta, tá bom? Porque, olha, ele quer a altura em relação ao chão. Então, você vem aqui, pega esse segmento amarelo e soma com esse pedacinho aqui, que é 1. Então, logo, a altura do apartamento em relação ao chão será de 9 metros, porque é o 8 mais o 1. Fechou? Deu para entender? Ficou fácil? Se não ficou, tenta assistir de novo. Qualquer coisa, você já sabe, não se esqueça. Pode me chamar quando você precisar, ok? Então, é
isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que eu tenha te ajudado. Espero também que você tenha acertado a maioria das questões. E eu também espero que, se você não acertou, que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas, tá bom? Então, sempre faça com atenção, muito cuidado para você não errar na hora de encaixar os seus dados na fórmula, porque fazendo com atenção vai ficar tudo certinho, belezinha? Então, eu vou ficando por aqui, ó. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!